nessa noite, Senhor, nós lançamos a nossa fé de acordo com a Tua palavra. Lançamos nossa rede, amada. Nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, do que tudo que pensamos, do que tudo que sonhamos e esperamos. O nosso Deus é poderoso para mudar situações que nos afligem todo dia. Ele faz o impossível, ressuscita até os mortos. Não há nada que o possa derrotar. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Sinais e maravilhas Ele hoje vai fazer. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Tudo é possível ao que crê. O nosso Deus é poderoso para mudar situações que nos afligem todo dia. Ele faz o impossível, ressuscita até os mortos. Não há nada que o possa derrotar. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Sinais e maravilhas Ele hoje vai fazer. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Tudo é possível ao que crê. Então lance com fé. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Sinais e maravilhas Ele hoje vai fazer. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Oh, eu creio, Senhor. Aleluia. Tudo é possível ao que crê. Aleluia. Meus amados, graça e paz, é com grande prazer que nós estamos aqui para compartilhar a palavra de Deus. Me doe o seu tempo, fique um momento aí. Essa palavra com certeza vai abençoar você grandemente. Portanto, meus queridos, vamos lá nas Escrituras Sagradas, no Evangelho de João, capítulo 21, versos de 1 a 14. Vamos ver o que diz o texto. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não o conheceram, que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? E responderam: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco, e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aqueles discípulos que
quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu com as suas vestes porque havia despido e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali uma brasa em cima peixes e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei algum dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou as redes para a terra, cheias de 150 dos 3 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, de igual modo o peixe. E já era a 3ª vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois da ressurreição dentre os mortos. Vamos falar com Deus. Senhor, muito obrigado por esse momento, Senhor Deus, onde a palavra de Deus é exposta. Que em nome de Jesus possamos ter a consciência dessa grande verdade, dessa grande bênção que é a tua palavra. Abençoe meu irmão que está ouvindo essa palavra, Senhor. Que o Espírito Santo de Deus possa falar grandemente ao seu coração. Aqueça a sua vida nessa hora. Aqueça, Senhor Deus, o seu coração. Que ele realmente receba essa palavra como bênção para a sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, essa semana eu estava ouvindo uma entrevista com o nosso prefeito Jonas Donizete. E a questão, a discussão em pauta, era os moradores de rua. Interessante que ele disse que nós temos na nossa cidade de Campinas, 800 moradores de rua. E a Prefeitura de Campinas, ela está fazendo um mutirão, está tirando essas pessoas da rua por conta da situação que nós vivemos hoje, para que a vida desses moradores de rua sejam poupadas da situação do coronavírus. Então, basicamente, eles montaram uma campana, montaram o lugar para que possa acolher essas pessoas nesse período de pandemia. E eu achei muito interessante esse cuidado, dou meus parabéns ao prefeito de Campinas por essa iniciativa. E eu fiquei pensando, como pastor, o que leva uma pessoa a ser moradora de rua. E veio na minha mente várias ideias, vários pensamentos, várias situações que levam uma pessoa a agir dessa forma. Talvez pode ser uma doença mental. A pessoa não consegue viver em comunidade, ela busca o isolamento, a distância da sua família. Talvez uma discussão amorosa, não deu certo, casamento, a pessoa se separa e ela não consegue viver no âmbito do casamento e sai, andando por essa cidade, por esse país, uma pessoa que não tem aí uma situação confortável no que diz a respeito a uma situação amorosa sólida. Uma outra coisa também é a questão do emprego. A pessoa perdeu o emprego, ela morava de aluguel, não tem como pagar aluguel, a pessoa vai para a rua. Pode ser também um abandono da família. As pessoas não querem mais que a pessoa viva no seu aconchego, porque a pessoa causa muitos danos. A pessoa é viciada no álcool, viciada nas drogas. Portanto, essa pessoa ela passa a ser um problema e as pessoas acabam sendo abandonadas pelos seus familiares. Meus amados irmãos, eu sei que a vida pode ser comparada com vidas de pessoas derrotadas, pessoas que não têm uma perspectiva, não têm uma esperança, não têm algo que possa mudar a sua história. E foi pensando nisso que esse texto me trouxe algumas lições. Quando nós olhamos para o texto do Evangelho de João, tendo em vista que João era um dos discípulos de Jesus que escreve esse Evangelho, ele destaca essa noite como uma noite complicada, uma noite de derrota. Então os discípulos estavam se sentindo derrotados por muitos fatores,
Os discípulos abandonaram Jesus, os discípulos fugiram, né? Tiveram medo no momento onde Jesus foi preso, foi crucificado, e o coração daqueles homens estavam realmente espedaçado, estavam tristes. Pedro havia negado Jesus, era um dos discípulos que tinha jurado fidelidade. Portanto, meus amados irmãos, era um momento, era uma noite de derrota. Portanto, eu queria falar sobre isso, sobre uma noite de derrota. Será que nós já vivemos uma noite de derrota? Será que você está vivendo uma noite de derrota? Ou momentos de derrota? Meus amados irmãos, esse texto vai mostrar isso. Quando nós temos uma noite de derrota, nós não conseguimos fazer o básico. Você não consegue fazer o básico. Você não consegue fazer aquilo que você fazia com muita facilidade. Esses homens, eles não estavam conseguindo fazer o básico. Eles não estavam conseguindo pescar. Eles eram profissionais da pesca. Eles sabiam tudo da pesca. E eles não conseguiam fazer o que eles estavam acostumados. Pode ser que você não está conseguindo fazer o básico. Não está conseguindo limpar a sua casa. Não está conseguindo sair para buscar um emprego, você não está conseguindo sair para trabalhar, você não está conseguindo fazer nada, você não está conseguindo fazer o básico. Portanto, uma noite de derrota, ela é muitas vezes descrita por quanto uma pessoa não consegue fazer o básico, né? Talvez você perdeu toda a perspectiva da sua vida, talvez a motivação foi embora. Talvez você está se sentindo derrotado. Portanto, quando uma pessoa se sente derrotada, ela não consegue fazer o básico. Você não está conseguindo fazer o básico, você pode estar se sentindo derrotado. Mas segunda lição que eu queria destacar aqui, que em uma noite de derrota não conseguimos suprir a nossa própria necessidade e tampouco a necessidade do próximo. Talvez você está passando por algumas necessidades. Talvez você tenha dívidas que você não consegue quitar. Talvez as pessoas estão pedindo a sua ajuda e você não consegue nem ajudar a si próprio, quanto mais as pessoas que vão chegando até você. Então, nós vemos lá no versículo 5 que Jesus perguntou aos discípulos: filhos, tem aí alguma coisa de comer? E a resposta foi não. Meus amados, você tem com que ajudar a pessoa que está batendo a sua porta? Pode ser que você está dizendo não. Talvez você está aí dizendo que não pode ajudar as pessoas porque você não tem nada que você possa ajudar. Talvez também a situação seja outra. Talvez você não pode ajudar a pessoa em conselhos porque você está precisando de conselho. Você não pode ajudar a outra pessoa por questões materiais. Você não pode levar uma cesta básica porque você está precisando de uma cesta. Você não pode ajudar com dinheiro porque você está precisando de dinheiro. Portanto, você se sente arrasado porque as pessoas podem estar precisando da sua ajuda e você não consegue ajudar ninguém e não pode ceder a ninguém porque você não tem nada com que ajudar as pessoas. E interessante que quando nós falamos a respeito daqueles homens que estavam naquele barco, aqueles homens estavam acostumados a ajudar multidão de pessoas. Eles mataram a fome de muitas pessoas. Ele viu Jesus fazendo milagre, ele distribuindo os pães e peixes a milhões de pessoas ali. E isso tudo, meus amados irmãos, nós podemos ver que a pessoa que com certeza está vivendo dias de derrota, ela não tem como se ajudar e ela também não tem como ajudar as pessoas que possam estar passando por necessidade. Então, nós vemos que a missão dos discípulos era ajudar, era saciar a fome do povo, era curar, era levar o evangelho. Eles estavam numa condição de derrota, eles não podiam ajudar, eles estavam precisando de ajuda. Talvez você esteja precisando de ajuda, talvez você está se sentindo derrotado, talvez você está numa situação complicada, mas o nosso Senhor Jesus, ele tem algo precioso para cada um de nós. Mas a terceira lição que eu queria destacar é que numa noite de derrota, as pessoas têm nos dado uma direção. As pessoas têm indicado uma direção. E essa noite nós estamos indicando uma direção. Interessante que no versículo 6 diz o seguinte:
Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco, e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Lançando a rede ao lado direito, era lugar exato, aonde os peixes estavam, aonde eles podiam apanhar. Então, essa direção de lançar a rede à direita foi uma forma de Jesus ensinar. Não que a direita do barco era um lugar mais prático para se pegar o peixe, mas através da ordem de Jesus Cristo, é que aquelas pessoas podiam mudar a sua história, podia apanhar os seus peixes, obedecendo aquela voz. Elas foram norteadas com uma situação que elas não tinham pensado antes, que elas não estavam vivendo no momento. Então, numa noite de derrota, meu querido irmão, você precisa ouvir uma voz que ecoa nesse momento, uma voz que está dizendo para você que há necessidade de você mudar a sua história. A situação era a rede lançada ao barco. Talvez a sua situação era: deixe essa situação de desânimo, deixe essa situação de decepção. Eu queria que você colocasse essa situação no altar de Deus. Eu queria que você se colocasse diante do Senhor, pois Ele está te dando norte, Ele está te dando uma direção. Ele é a direção que você precisa. Lance a sua vida nas mãos desse Senhor, porque Ele pode mudar a sua história. Ele está dando norte hoje. Ele está dizendo para você que essa situação que você vive hoje é uma situação que tem que acabar. Você não pode morrer nessa condição. Você tem que estar vivo, meu querido, para ver aquilo que Deus vai fazer através da sua vida. Mas uma quarta lição que eu queria destacar aqui, que em uma noite de derrota, Jesus já preparou o alimento para você. Essa parte é a parte que mais me impressiona. Essa parte que mais me deixa feliz, porque no versículo 9, ao saltar em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Meus amados irmãos, a grande questão daqueles homens era pegar peixes para ter alguma comida. E quando eles não conseguiram fazer o básico, eles saem, eles não conseguem pescar no primeiro momento, mas quando Jesus entra na história, as suas forças são redobradas. O alimento vem, a história muda. E isso tudo, meu querido e amado irmão, pode acontecer com a sua vida, pode mudar a sua história, pode realmente matar a sua fome, pode realmente alimentar você. E um alimento totalmente diferente daquilo que nós estamos apresentando, né, como alimento físico. Mas eu queria dizer que é um alimento muito especial. Em João 6, versículos 50 e 51, diz o seguinte: este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo, que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. Então, uma vida de derrota, uma vida difícil, uma vida complicada, é mudada por aquele que com certeza sabe que Jesus é o verdadeiro alimento. Que Jesus é o que muda a história. Jesus é o que sustenta. Jesus é aquele que está diante de nós e precisa que você, meu amado irmão, minha amada irmã, entenda esse recado, entenda essa palavra. Então, tudo isso quer dizer que a nossa derrota acabou. Quer dizer que há uma nova esperança. Uma esperança em Jesus Cristo. Romanos 8,37 diz: e todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que me amou. Então, Jesus é aquele que te amou. Jesus é aquele que com certeza faz você vencedor. E essa é a palavra de Deus que eu queria trazer nessa noite para você. Talvez você está vivendo um momento de derrota. Talvez você está muito triste por algum motivo, por alguma decepção. Mas a palavra de Deus diz que Jesus é o nosso verdadeiro alimento. Que Jesus muda a nossa história de derrota para uma vida de vitória. Uma vitória com novas perspectivas, com novas esperanças, com novas alegrias. E com certeza, meu querido amado irmão, você está se sentindo derrotado porque as pessoas o fizeram sentir dessa maneira.
Talvez você decepcionou alguém. Talvez realmente a culpa é sua, não é de ninguém, é sua. Eu quero dizer para você o seguinte, que Jesus também perdoou a Pedro. Que Jesus perdoou os discípulos que tinham fracassado com ele. Eles estavam se sentindo derrotados. Mas quando eles olham para Jesus Cristo, eles veem que Jesus estava lá, que estava preparando uma ceia para que eles estivessem usufruindo daquele momento. Eu quero dizer para você o seguinte, que esse mesmo alimento está sendo exposto diante de você. Porque a palavra de Deus é a palavra que nos sustenta, é a palavra que nos dá ânimo, é a palavra que dá um novo norte. E nós vemos nessa noite que Jesus Cristo presenteou você com essa grande palavra para dizer, meus amados irmãos, que aquele período de derrota, ele se finda, mas que em nome de Jesus nós temos uma esperança muito maior. O alimento estava ali. Os discípulos conseguiram enxergar qual que era o seu propósito, qual que era a sua perspectiva. Eles não ficaram derrotados, eles foram à frente da missão que Jesus tinha colocado diante deles. E uma das palavras que Jesus disse àqueles homens, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E eles foram. Eles deram as suas vidas, eles fizeram um milagre em nome de Jesus Cristo. Eles pregaram o evangelho e a esperança foi renovada. E eles não tinham medo de nada, porque eles estavam correndo risco de morte. E nisso tudo, eles viam a presença de Deus, a mão de Deus, o poder de Deus. E é isso que nós estamos precisando hoje. Você, meu amado irmão, você, minha amada irmã, pode estar vivendo momentos de derrota. Mas eu queria dizer que essa situação acabou. Que Jesus Cristo está aqui. Que Jesus Cristo está ali, falando a você, nesse momento, que essas palavras que foram expostas nessa noite são verdades. E que Jesus quer restaurar a sua vida, quer tirar você desse momento de derrota e colocar numa situação de vitória. Amém? Queria orar pela sua vida. Queria pedir para que Deus abençoasse. Que hoje seja um marco de início de uma vida diferente, uma vida de vitória em Cristo Jesus. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos grandemente pela exposição da tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, porque essa palavra ela faz uma grande diferença na nossa vida. Sentimos muitas vezes derrotados pela própria situação que vivemos, mas como os discípulos aprenderam uma grande lição, que Jesus está em toda e qualquer situação, que essas vidas, Senhor Deus, sejam paradas por Ti. Senhor Deus, muda a história desses amados irmãos. Dê ânimo novo, dê perspectiva nova, dê esperança nova. Que tudo aquilo que está parecendo derrota, que eles possam chegar agora a uma vitória em Cristo Jesus. Abençoe grandemente e que a tua paz possa reinar na vida, na casa desse amado irmão, dessa amada irmã. Que em nome de Jesus vai ser melhor. A partir desse momento vai ser melhor. Porque eu creio no milagre, eu creio no teu poder, eu creio na tua intervenção. E que o Senhor possa entrar nessa casa, entrar nessas vidas, e que essas vidas sejam amparadas por Ti em nome de Jesus. Fortaleça cada um. Abençoe cada amado irmão. Eu te agradeço nessa hora, em nome de Jesus. Deus abençoe. Te dê uma semana abençoada. Em nome de Jesus. Obrigado pela sua atenção. Amém.